O índice de clima econômico na América Latina, a sondagem agora de outubro, apresentou uma queda substancial. Ele tinha estado na zona favorável ainda em julho e dessa vez passou para a zona que a gente diz desfavorável, ou seja, o índice de clima econômico teve uma queda de 5,6 para 4,4 pontos, que inclusive, esse número está abaixo da média histórica dos últimos 10 anos. O que leva a essa queda? No fundo, a queda foi muito puxada pela deterioração das expectativas, ou seja, o que os especialistas consideram que vai acontecer daqui a 6 meses é de um cenário muito pior, vamos dizer assim, pior do que o cenário atual. Em relação à situação atual, a avaliação ela também piora, mas nem tanto. O que isso está refletindo um pouco? Isso reflete, em parte, ou talvez uma das principais razões, seja a percepção que as condições internacionais não têm melhorado. Quer dizer, há uma série de impasses ainda em relação à questão da União Europeia. Nos Estados Unidos a recuperação também não é muito clara, há um debate sobre a questão do déficit público, então isso tudo leva a um cenário de grande incerteza. E se nós analisamos o índice de clima econômico do mundo, olhamos principais regiões, a União Europeia, Estados Unidos, nós vamos observar que em todas essas regiões ou países você tem também uma grande deterioração ou piora, vamos dizer, das expectativas. O que levou, inclusive, que no caso do mundo como um todo, e isso aí os países desenvolvidos têm um peso muito forte, que eu passasse de uma fase do ciclo considerada favorável, chamada fase de um boom, onde os índices todos apresentam resultados favoráveis, para diretamente uma fase de recessão, o que de certa forma o índice de clima econômico, inclusive até ele antecedeu, ou ele já está sinalizando algo que hoje está em vários jornais, a discussão que a Europa, na realidade, vai entrar provavelmente num período de recessão. Então, esse cenário tão desfavorável, obviamente, acabou refletindo aqui na economia da América Latina, que, embora não esteja ainda numa recessão, pelos indicadores, já estaria numa fase de declínio. Por último, em relação ao Brasil, o Brasil continua apresentando seus índices em queda, tanto da situação atual quanto da expectativa, ainda também com a situação atual numa zona favorável, a expectativa realmente no Brasil também teve uma queda bastante acentuada. E uma última palavra somente, esta última sondagem ela apresenta a relação do que os especialistas consideram os maiores problemas que seus países enfrentam. Só para constar, a diferença do Brasil um pouco em relação à experiência dos outros países, enquanto para o mundo, o primeiro problema principal é a falta de confiança nas políticas do governo. No caso do Brasil, o primeiro problema é falta de competitividade, inflação em segundo lugar, e falta de confiança nas políticas do governo só está em 7º lugar. E no mundo a inflação está em 6º lugar. Então, no nosso caso, parece que, embora não falte confiança na política do governo, os especialistas consideram que o tema da inflação ainda não foi devidamente atacado ou enfrentado, assim como a questão da falta de competitividade internacional, que está muito ligada à questão cambial.